Olá, estamos aqui reunidos para mais um Equilíbrio Cast, este de número 7, com a nossa convidada, Bárbara. A Bárbara ela é fisioterapeuta, atualmente coordenadora da fisioterapia da Ponto de Equilíbrio. Prazer, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer, por que eu falei prazer, né? Se eu já te conheço, mas tá ótimo. Ô, Bárbara, fala um pouquinho sobre o porquê da fisioterapia, por que você escolheu, né? Antes da gente entrar realmente no nosso tema, eu gostaria de falar um pouquinho de você, das suas graduações, das suas escolhas de especialização, para o pessoal de casa te conhecer um pouquinho. Boa noite, meu nome é Bárbara Giannini, 30 anos de idade, natural de Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Me formei na faculdade Unic em 2018, né, tenho 6 aninhos aí. No começo de tudo, o meu sonho era fazer medicina. Eu sempre quis me envolver com pessoas mesmo, né, na saúde, né. Então, nos caminhos da vida, né, nos percalços, não consegui fazer a faculdade de medicina e minha segunda opção sempre foi a fisioterapia. Então, eu fiz a graduação na Universidade de Cuiabá, né? E dentro da faculdade eu não tinha noção do que eu queria dentro da fisioterapia. Então, fui deixando levar a faculdade, estudando, e foi no estágio que eu me descobri como fisioterapeuta neurológica infantil. Dentro do estágio, foi várias coisas que me fez pensar e repensar na vida. Eu acho que amadurecimento pessoal também. No estágio, por incrível que pareça, eu tive uma professora que eu falo que ela pegava no meu pé, mas eu acho que hoje eu entendo que o pegar no pé, que ela sempre, né, brigava comigo, falava que, olha, isso aqui tá muito errado, as suas pontuações são péssimas, a sua avaliação não tá legal, e eu ia para casa chorando, sabe? Então, ela fez o que eu sou hoje, sabe? Amar o que eu faço, né? O meu trabalho com as crianças com deficiência. Então, dentro da faculdade, no estágio, que eu peguei justamente o estágio dela, que tinha outra professora, mas eu fui escolhida para estar no estágio dela, teve um paciente de 12 anos de idade, com paralisia cerebral. É um paciente que nunca tinha feito fisioterapia na vida. Então, é um paciente quadriplégico, não segurava a cabeça, não sentava. Foi um paciente, para mim, muito desafiador e choroso. A família bem, assim, receosa com o primeiro atendimento, né? Então, para mim foi assim, eu fiquei, o que eu vou fazer com esse paciente? E eu nunca tive dentro da minha família uma pessoa com deficiência. Então, para mim, o desafio maior era como eu ia tocar nesse paciente, como que eu ia posicionar esse paciente, como que eu ia conversar com esse paciente, sendo que ele não falava. Então, a gente vai muito crua, né, nos atendimentos, porque dentro da graduação a gente não entende desses detalhes, né, que é aproximação, né, engajar com a família, a conversa. Sim. Então, para mim o desafio foi esse. Esse paciente chegou, eu lembro nitidamente que as 2 sessões, assim, eu só fiquei com ele deitado e olhava para ele, e olhava para a professora, e ela me olhava com uma cara muito brava, e eu falava, o que eu vou fazer? Aí eu acho que foi na 3ª, 4ª sessão, eu acho que ela já não estava aguentando mais, ela foi lá em mim e falou assim, deixa que eu vou te ajudar. Foi lá, pegou essa criança, dobra ali, dobra aqui, manipulou o manejo total que ela tinha do Bobat, né? Que ela já era uma profissional já engajada no Bobat muito tempo. E que o Bobat também, né, para o pessoal que não conhece, é um curso que fisioterapeutas também podem fazer e ajuda bastante nas questões de manejos, né? Isso, é uma modalidade da fisioterapia, né? E aí ela foi lá e produziu tudo que eu queria na minha cabeça e ela fez ali em pouco tempo. Então, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, como que pode ser fácil? Só basta a gente procurar, estudar, aí você teve a certeza aí da fisioterapia voltada para pacientes com condições neurológicas? Isso, foi isso, porque eu me senti desafiada mesmo, sabe? Eu falei assim, olha, a professora conseguiu fazer isso, então eu acho que se eu puder, né, ir atrás, procurar, né? Eu consigo também fazer as mesmas coisas que ela está fazendo. Então, assim, foi através disso que eu me apaixonei, sabe? Então, eu saí de lá. Na verdade, eu já tinha começado a pós-graduação em neurologia.
né? Porque essa professora sempre me desafiava, desde das aulas antes do estágio, sabe? Então, ela falava assim, você consegue, você vai conseguir tirar nota melhor que isso aqui, você é capaz. Então, eu já estava procurando a neurologia e no estágio foi o firmamento de tudo isso. Então, dentro da pós, eu consegui ter mais essas experiências com esses pacientes, consegui, né, ter um modelo mesmo e conseguir ver os conceitos como o Bobat, né, as outras terapias de contenção induzida, né, as bandagens elásticas que a gente usa para colocar nos pacientes. Então, foi a partir desse paciente específico e dessa professora que eu falei assim, nossa, eu preciso trabalhar nessa área. E todo mundo falava, Bárbara, como assim? É muito difícil, né? Você entender e você colocar isso em prática. Falei, não, mas eu acho que é um meio que eu não vejo tantas pessoas trabalhando na fisioterapia, né? Naquela época, 2018, né? Então, assim, sempre trabalhavam mais o Pilates, né? As terapias manuais. Eu falei, não, eu quero fazer um diferencial. Eu quero que minha vida seja diferente, né? Dentro da fisioterapia. O desafio, na verdade, te fez a ter a curiosidade de estudar um pouquinho mais sobre esse público. Então, isso, foi isso mesmo. mesmo. Amor, tenho certeza, né? Apaixonada. Não me vejo em outra profissão dentro da fisioterapia, a não ser a neurologia infantil. Então, e aí pegando esse gancho, né, para o pessoal tá entendendo melhor, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que são, né, pacientes com condições neurológicas, né, para entenderem que de público que nós vamos estar falando hoje, assim. Certo. Pacientes neurológicos, né, no caso que eu atendo hoje, que seriam os pacientes neurológicos infantis, são todas essas crianças que apresentam algumas disfunções cerebrais, seja ela por medula espinhal, seja ela por algum trauma, né, diretamente no cérebro, ou no pré-parto ou pós-parto. Então, assim, são os mecanismos aonde teve um déficit neurológico, que a transmissão nervosas teve esse déficit, não chega a essas informações motoras, né? Então, essa pessoa que teve esse déficit, ela não consegue reproduzir voluntariamente, né, as habilidades motoras. Então, pode ter esses atrasos no desenvolvimento, né? A gente tem as questões de espasticidade. O que seria a espasticidade? São a musculatura, ela fica um pouco mais rígida, ela tem menos mobilidade, né, articular, não consegue ter os movimentos, né, de maior amplitude como uma pessoa típica, né, e também temos os pacientes hipotônicos, que são pacientes que têm a musculatura um pouco mais, a gente fala, né, um pouco mais molinha, né, não significa que ela seja fraca, né, mas ela tem um pouco menos força do que uma pessoa, né, típica. Então, dentro da neurologia, tem N casos, né? A gente aqui a gente fica aqui à noite inteira, a gente né, tem vários diagnósticos, né? Então, assim, são os pacientes também que apresentam síndromes, né? Síndromes genéticas, né? Que talvez pode ter ocorrido dentro do cromossomo, né? Então, são pacientes que a gente classificaria como pacientes neurológicos. E, Bárbara, assim, falando um pouquinho de como que você lidar com as famílias quando essa mãe recebe, né, esse diagnóstico. Ninguém está preparado. Certo, né? A gente nem está colocando aqui questão de amor, nada. Realmente de estar preparada para receber um diagnóstico com crianças com essas condições. Você já teve alguma experiência de alguma mãe que eu falo que nesse momento nós somos mais psicólogas, né? Assim, bem entre aspas, tá? Mas a gente faz mais, nós estamos ali mais para fazer aquela acolhida, né? Vocês estão ali fazendo essa acolhida para essa mãe, para depois falar da terapia, de plano terapêutico. Você já teve alguma situação que te chamou a atenção? Então, Carol, eu acredito que, assim, esses pacientes chegam para a gente em duas ocasiões. São pacientes, algumas vezes, pacientes já um pouco mais grandes, né, de idade, que a família talvez já recebeu o diagnóstico, e tem crianças recém-nascidas, né, crianças até 1 ano de idade, que chegam para a gente com a família com pouca informação, né? Então, a gente tem que pensar e ver na onde que essa família está em relação às informações do diagnóstico clínico, né? Sim. Então, a gente pensar, por exemplo, um paciente que chegou na clínica hoje, de 6 meses de vida,
E aí a família chega, olha, o médico falou que ele tem encefalopatia crônica, mas o que é isso? Então, assim, é a gente destrinchar isso e mostrar para a família o que essa criança, qual seria talvez o prognóstico dela lá na frente, né? Quais são os prejuízos atuais e o que ela pode também evoluir, né? Como isso, pode evoluir. Mostrar para a família que o processo vai ser um pouco mais demorado, né? O processo de um ganho motor, né? Então, envolver essa família e mostrar para ela que o processo realmente, né, aos poucos a gente vai conseguir evoluir, mostrar para a mãe que por que tal coisa está irregular, por que talvez essa criança não consegue engolir um alimento direito, né? Então, e por que ela não consegue posicionar? Por que esse pescocinho tá torto e a barriguinha também tá para o outro lado, né? E mostrar para a família que é um processo que o neurônio manda essas informações e as informações chegam irregulares, né? E com as estimulações isso tende a ir melhorando para a gente melhorar a tão famosa qualidade de vida. Isso, exatamente. Né? Eu acho que dentro dessa conversa, né, que a gente faz primeiramente a anamnese, né? Colher toda essa informação de tentar entender aonde essa criança está inserida, qual é o meio dela, né? Para a gente pensar já mais para frente a qualidade de vida. Se é um paciente neurológico, a gente vamos pensar aí um paciente, né, de paralisia cerebral. Esse paciente, ele está cadeirante. E o que a fisioterapia pode proporcionar para ele, né? Sim. Dentro de uma qualidade de vida. Não pensar só ali na terapia motora mesmo, mas sim pensar como ele está inserido. Se ele vai para uma escola, se ele tem um convívio familiar, se ele vai para uma festa, se ele consegue, né, ingerir o alimento sozinho. E, então, acho que a equipe multidisciplinar, né, dentro de uma clínica, pensar no que essa criança também faz lá fora. E a fisioterapia intervir no meio com que essa criança tenha uma boa postura. Vamos pensar assim, eu sempre penso em relação ao que a criança pode fazer numa escola. Essa criança, ela reproduz marcha, ela anda, beleza, mas ela anda com uma dificuldade porque ela tem um déficit motor neurológico. Mas ela vai precisar levantar de uma cadeira, ela vai subir um degrau da escola, ela vai ter que sentar e pegar um garfo para colocar a comida na boca, ou colher, que seja. Então, o que a fisioterapia pode fazer? Às vezes a gente tá lá com o paciente fica bravo. Ai, que tanto que tem que subir degrau, tia, eu não aguento mais, sobe, desce degrau. Mas é para treinar isso lá fora, porque ele vai fazer isso diariamente. Até o meio-fio da rua, né? O meio-fio da rua, subir o carro, né? Subir uma moto, o que seja. Isso. Então, assim, a gente vai pensar não só no fortalecimento em si daquela musculatura, mas sim o que ela vai produzir para a vida dela lá fora, o que ela vai ser capaz de fazer, né? De habilidade motora, para que ajude ela, né? Ela conseguir ter o convívio social, porque a gente sabe que o convívio social com pessoas que não têm deficiência é um pouco difícil para quem tem a deficiência, né? Então, assim, a gente tem um preconceito, a gente tem a exclusão, né? Então, eu acho que todo esse fator faz parte da equipe, né, da fisioterapia, da fono, também inserir esse paciente. E é muito diferente, né, quando se trabalha em equipe, né, quando nós temos a equipe multidisciplinar, porque não vira um trabalho isolado. Isso. Né, porque, que nem você citou o exemplo do deglutir, do engolir, né, a fono com a fisioterapia trabalhando junto, a evolução dessa criança, desse adolescente, desse ser, nossa, é muito mais rápida. Sim. Né? Então, eu acredito que e dentro disso é muito importante as reuniões que a gente tem, né? Sim. As reuniões de protocolo, as reuniões de começo de intensivos, né? Que a gente tem os intensivos de Pedia Suite lá na clínica, né? Então, é importante porque muitas das vezes o que a fono precisa ganhar nesse paciente, a fisioterapia também pode estar ajudando. Sim. Como vice-versa, a terapia ocupacional. Então, assim, a gente traçar esse objetivo e pensar no momento, assim, a curto prazo, o que o paciente está necessitando evoluir. Acredito que esse paciente precisaria agora ajudar a mãe a levantar o bumbum para pôr a fralda. E aí, o que a fisioterapia, o que a terapia ocupacional pode ajudar essa criança a fazer isso? Eu falo que a fisioterapia
já era aquela época que nós pensávamos em fisioterapia só como motora, né? Hoje nós também somos responsáveis por todo, né? Pelo emocional, porque a partir do momento que você dá uma qualidade melhor de vida para aquela criança, igual você falou, trocar uma fralda, já gera um menos cansaço e esforço físico daquela mãe, né? Um desgaste emocional muito menor, aquela criança com menos dor e já vira uma qualidade de vida. Então, são atos simples mesmo, né? Quando a gente fala em qualidade de vida, pessoal, não é falando em grandes, né? Parece pra gente, pode ser que tenha uma coisa que uma criança quadriplégica, né? Que tem toda essa questão de prejuízo, que fica com prejuízos na marcha, com prejuízos de membros superiores, com dificuldades maiores para se alimentar, tem que sair fazendo tudo. Não é exatamente isso, são pequenas evoluções mesmo, como uma qualidade de trocar uma fralda sem dor. Vocês não têm noção do que é isso para uma família, né? De uma criança controlar uma cervical para assistir uma TV com a família, que também a gente já está falando ali da qualidade da família, de ter uma vida social ali, estar inserido na sala. Então, assim, são coisas que parecem pequenas, mas que é muito, muito grande e importante e une muito. E eu acredito que muitas dessas famílias, elas já chegam pra gente já com essa queixa, já chegam assim: Bárbara, eu só queria que ele abrisse um pouco mais essa perna para eu colocar a fralda ali dentro, né? Encaixasse dentro da perninha, né? Então, assim, o corpo clínico mesmo pensar, né? A gente fazer esse plano terapêutico pensando nessas queixas da família, né? Porque algumas famílias, é claro, que vão chegar e vão dizer: olha, eu quero que meu filho ande, mas até chegar aonde a família quer chegar, tem muitas questões, né? Porque a gente está falando de uma criança neurológica, uma criança com muitas limitações, né? Motoras. Então, muitas das vezes a gente vai ter que mostrar em gráficos, a gente vai ter que mostrar na terapia, com fotos, com vídeos, que nem tudo é já chegar já chegar no topo, né? Eu acho que o caminho ainda é um pouco longo, um pouco demorado, mas que dentro desse caminho tem muitas evoluções que podem ser vistas, né? Então, acredito que é isso. Muitas evoluções. E qual que você acha que é o grande desafio de tudo isso que a gente está falando para a fisioterapia em si, assim, qual que é o maior desafio que você fala, puxa, aqui a gente ainda sofre aqui nesse pedacinho? Eu acho que esse ponto, eu acho que é o anseio familiar, que é o maior desafio para os profissionais, porque a gente quer com certeza ver a criança andando. Como profissional, eu sonho, às vezes, com as crianças andando, sabe? Então, o nosso anseio é esse também. E o desafio é mostrar para esses pais que ainda não é o momento, que talvez essa criança não vai andar, que essa criança não vai conseguir ter o que a família deseja, que é uma marcha livre. Então, é propor para a criança que a marcha também é uma marcha no andador, né? Então, que ela também pode deambular com uma cadeira de rodas, e né? Que ela é feliz assim. Que ela é feliz assim também, né? Então, eu acho que o maior desafio é esse, é mostrar para os pais, né, que também pode ter uma boa e uma ótima qualidade de vida, tendo os recursos que, né, a gente pensa, passa, né? Hoje temos muitos dispositivos, né, para estar ajudando aí, órteses, né? Nós temos parapódio, os andadores. Então, nós temos um vasto dispositivos aí para estar ajudando. Sim. E eu fico muito feliz quando eu vejo as crianças no parapódio, jogando vôlei. Sim. Né? Ou no andador, correndo atrás de uma bola. Sim. Ou na cadeira de roda, brincando de massinha, né? Então, assim, tem recursos. Eu acredito também que o grande desafio é mostrar para as famílias, para os responsáveis, o quanto é legal e pode ser legal. Eu sempre falo, eu tenho uma prima também, que ela é cadeirante, e o quanto ela é feliz, ela é muito feliz na cadeira de roda, sabe? Ela se diverte demais, ela é debochada pra caramba, ela tem pouquíssima mobilidade em um braço, pois ela fazia aquelas miçanguinhas, pulseiras de miçanga, ela fazia com o pé, fazia com uma mão. Então, assim, tem como, né? Eu acho que a gente acaba aumentando a dificuldade, né? E a gente não, né? Nós, profissionais, sabemos bem, né? Uhum. Mas
as pessoas leigas, e por falta de conhecimento mesmo, e não é tão grande. A hora que você começa a perceber que dá para ser feliz daquele jeito, que tem como melhorar, que tem opções de lazer, opções de rodas de amigos. Nossa, fica tão mais fácil, né? Então, eu assim, compartilhando com você que o maior desafio é nós apresentarmos que essa criança pode ser inserida, sim, que seja na cadeira de roda, que seja no andador, que seja no parapódio, que seja no colo de uma mãe. Eu tenho alguns depoimentos de algumas famílias que ficou relutando de aceitar a cadeira de roda e ficou carregando a criança até 6, 7 anos, 8 anos. E o mal que faz isso para o corpo, colo, né? Para a criança, para o pai. Para a parte da aceitação, né? Então, era muito importante a gente demonstrar o porquê que era importante para ele, para aquela criança ter a cadeira de roda. Para uma melhor qualidade de postural da criança e de quem ficava carregando. Sim. Né? Então, isso é muito comum, né? Por isso que a gente falou um pouco da acolhida lá atrás, né? Quando você falou da anamnese, de explicando isso. Porque não é fácil falar, hoje meu filho tá aqui, eu vou ter que colocar ele na cadeira de roda. Então, algumas mães, elas, você disse de carregar no colo, e algumas mães carregam no bebê de recém-nascido, bebê de carrinho de bebê mesmo, né? Sim. Por estar relutando e relutando pela cadeira de rodas, que dá um melhor posicionamento para essa criança. Mas eu acho, Carol, que talvez o maior desafio como um todo, né, a parte social mesmo, né? Sim. Eu lembro que lá no estágio, quando eu fiz de atenção básica, que eu nunca esqueço essa figura, quando o professor foi falar sobre igualdade social, né? Então, ele passou essa figura onde tinha duas comparações, né? Sobre a igualdade e sobre a equidade. E a igualdade, a gente sempre luta. Igualdade, igualdade, igualdade. Eu preciso, eu quero, né? Eu quero que meu filho seja igual às outras crianças e tal. Mas a equidade, na figura, estava mostrando. Olha a figura, você já identifica e já sabe... né, o que é a equidade. Tinha um rapaz, né, querendo ver entre o muro, né, a paisagem, né, não sei o que tinha do outro lado, e tinha uma outra pessoa muito pequena que não conseguia enxergar, né, porque o muro estava muito alto. E aí foi colocado uns tijolos para essa pessoa que é muito pequena ficar enxergando também essa imagem como a pessoa outra também enxergava. Então, é sobre isso, entendeu? A gente inserir essa criança com deficiência, que é cadeirante, num local que ela consiga entrar, que ela consiga ter a passagem, que ela consiga ir num banheiro, né? Então, que ela tenha espaço numa escola, né? Então, é isso que a gente fala. Igualdade, beleza, mas a gente precisa da equidade, né? Inserir essas pessoas, né? Que seja numa festa junina, que seja num jogo de futebol, que seja, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente pensar que o desafio maior é isso, é a gente se preparar como profissional, a família cobrar isso da gente e a gente tentar apoiar, né? E, junto nessa causa, lá fora, dar esse auxílio para eles, né? E mostrar para os pais que tem como, eles conseguem sim ir atrás dos seus direitos, né? Conseguem buscar recursos, né? Sim. Então, eu acho que o nosso papel principal e desafiador é isso, é mostrar para a família que essas crianças podem ser felizes também. E se passarem um dia lá na ponta, eles vão ver, né? Porque é uma farra, né? Nós temos algumas ali que, nossa senhora... Eu falo que, tem olha... de fofoca, tem de trocar maquiagem. Acontece de tudo. Então, isso é muito gostoso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com a Neuro em 1900 e bolinha, as pessoas falavam, nossa, mas você não tem dó? Eu falei, dó? Eu não entendia, sabe? Eu falava, dó... Sabe? Eu aprendo tanto e aprendi tanto com esse público, né, que é o que nós estamos mais falando hoje dessas condições, sobre... o 90, tá vendo? Você falou que você ia chorar, né? Tá quase eu. Mas porque eles falam pelo olhar, né? Sim. E aí, não fala, que dó. Eles falam pelos gestos, né? Às vezes é uma mãozinha que está descontrolada ali para cima, tentando pegar um objeto, e o quanto aquilo não vale nós dois chorarmos. Não, pelo amor de Deus. É significativo para a gente, o quanto trabalhar um alcance em linha medial, que é a criança conseguir pegar um objeto acima, o quanto é o esforço físico para aquela criança conseguir aquilo. E eu vejo muito vocês fazendo farra quando conseguem, ou quando conseguem jogar uma bola.
E é sobre isso. Esse público nessas condições, a gente luta para isso, para conseguir levantar uma mão. E é isso que a gente gostaria muito que a sociedade enxergasse. Né? Que as mães fossem, porque a gente tem muito aquilo, né? O professor falou, saiu da marcha, mas que comecem a entender, né? Essas condições de membros superiores, o quanto elas são importantes também. Né? É maximizar o potencial que essa criança tem, né? É entender que talvez a gente trazendo um objeto ali para mediar, né, com que ela possa pegar um copo, ou então pegar o talher e ajudar e se não pegar comer. Também tá tudo bem, né? Porque nós sabemos que tem as que não conseguem, mas que vocês estão ali trabalhando com outros objetivos, né? Que é melhorar aquele tônus, melhorar aquela força. Então, é bem sobre isso, né? Você falou da equipe, né? Um pouquinho interdisciplinar, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais, assim. Sim. Como que foi para você, como que é para você, e você sente ali com a galera da fisioterapia, tendo essa troca com a equipe de TO, da terapia ocupacional, com a equipe de fono, quando vocês estão ali fazendo reuniões, como que vocês sentem? Então, eu acredito que todo momento, né, e qualquer plano de tratamento tem, né, algumas barreiras, a gente tem momentos de discussões, eu acredito que é natural de todo profissional, que a gente sempre anseia alguma coisa pessoal para aquela criança, né? Então, a gente tem um apego, às vezes, né? Um profissional que se apega muito na criança. A gente tem um profissional que talvez... não, eu preciso que a criança faça isso agora. E o outro profissional, não, eu acho que é tal coisa. Então, assim, é válido, né? A gente sentar, ter essas discussões e também a gente ter o acordo, né, de todas, de entender do melhor para o paciente. Porque nós temos duas coisas, né? Nós temos o plano terapêutico da equipe, né, do que a gente acredita tecnicamente que é o melhor, né? Isso. Mas também nós temos as questões das famílias. Isso. Do que eles trazem no coração e que a gente também não pode ignorar. Sim. Porque isso é importante. E se não acharmos que não é possível, ou se é possível com a médio, curto, longo prazo, de explicar isso, porque eles também chegam, né? Com as dúvidas, com as queixas dele. Então, eu falo que a gente sempre tem que dividir em duas partes. Sim. Da parte técnica, né? Mas também de ouvir também o que essa família traz. Né? Um caso interessante que a gente tem na clínica, de uma paciente que encefalopatia, né, progressiva, então é uma criança que a gente não sabe, né, até que ponto ela é estimulada, até que ponto ela pode ser estimulada, né, na parte motora, né, porque, e aí, se ela for uma criança neurodegenerativa, né, então, quanto mais fazer exercício, mais piora, né? Então, ela vai perdendo as fibras musculares, vai ficando mais fraca, não vai conseguir, né, ter suas habilidades motoras. E essa criança em específico, ela passou pela gente para o intensivo do Pedia Suite e ela não andava. E quando acabou o intensivo, ela começou a andar. Então, assim, a gente ficou, sabe... Meu Deus, a gente ficou pensando, me pareceu um milagre, né? A gente fez uma reunião, fono, TO e físio. Não, gente, não pode intensivo. A outra tem que fazer o intensivo. Como que a gente vai fazer? Vai ser moderado? Vai ser leve? Então, vamos fazer, então, bem leve, com algumas pausas no atendimento, com pouca carga de fortalecimento, né? Com tempo de descanso, com tempo de sono, porque ela gosta de dormir. Pensando em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Então, se essa criança chora, que ela também tem convulsões, então, se ela chora demais, ela fica muito irritada, a gente pode estar aí ativando alguma coisa para ela ter essa convulsão. Então, todo um cuidado a gente teve. Não, fiquei curiosa porque eu não tô me vendo aqui. As câmeras desligaram. Mas vocês ainda estão aparecendo. Tá? Porque pediram pra olhar pra cá e tá apagada e eu fiquei na dúvida. Não, tá aparecendo ainda. Então vocês não precisa. Pouco. Então, a hora que eu olhei tava apagada já tem um tempinho. Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, gente, será que tá funcionando? Não tá? Tá sim. Meu Deus. Tava tão emocionante. Ficou legal? Bonitinho, né? Porque eu falei, vai que ela não percebeu e nós vamos ter que gravar tudo de novo. Deus me livre, eu não vou chorar de novo, não. Então tá. Então eu posso olhar pra esse escuro aqui mesmo, na hora que eu for olhar. Eu não sou de chorar. Eu não sabia. Eu sou chorona. E eu tô aqui, ó. Desculpa, Bárbara, por favor. Já não sei mais o que falar. Mas eu fiquei com medo de ter que gravar tudo de novo, começou a me dar um desespero. Eu já nem lembro onde nós estávamos. Eu tava falando a paciente. Meninas, onde nós estávamos?
Tá, peraí. Tava falando da criança que não pode chorar, se não tem convulsão. Do Mas protocolo. Aí a gente corta no finalzinho, quando você encerrou, a gente pega algum encerramento dessa parte. E Ah, aí tá. Na próxima pergunta. Tá. Você tá segurando aí, né? Aguenta aí. Eu vou falar, então, perguntar do papel da família mesmo agora, tá? Porque, Fer, deixa eu te ver com você, ó. Eu vou falar daqui, falta do papel da família, dos conselhos e da mensagem. Você acha que rola, que é o tempo suficiente para isso, ou a gente pode dar umas emendadas aqui? Já tá em 34 minutos. Eita! Nossa, não apareceu. Nossa, que bonitinho. Ai, tô arrasando. Eu sou uma A gente deu umas engajada. engasgadas em algumas coisas, né? Deu. Mas, cara, eu realmente tô emocionada de falar. Eu também Faz muito tempo tô. que eu não falo sobre isso, sabe? Assim, Não, eu tô emocionada, assim, do que a gente tava falando, porque ontem mesmo eu chorei muito lá na clínica. Eu e a Alessa, a gente foi pro banheiro e, a Alessa me mandou mensagens e tal, porque ela tava fazendo o intensivo de Bobat com a paciente, né? Então, assim, o anseio maior dela é ver evolução, ela queria ver alguma evolução. Então, assim, ela tinha essa dificuldade de pôr essa criança no andador e ela produzia a marcha, né? Sim. E o pai cobrando, o pai querendo ver resultado, e olha, eu não tô vendo, e eu acho que esse intensivo não vai dar em nada porque eu não conheço, é uma coisa nova, né? Então a gente teve uma reunião com essa família. Então, quando a gente colocou ela no andador, e ela andou o quarteirão inteiro, Carol. Meu o quarteirão Deus inteiro do céu. andando sozinha. A gente só tava guiando as laterais. Ó, cuidado, não vai pro lado. É sobre isso, gente, é sobre isso. Então, assim, Ai, a gente meu Deus. chegou na clínica, eu falei assim, pai, vai lá dar água. E eu e a Alessa, a gente já volta. Ai, meu Deus. A gente foi pro banheiro, ela chorou muito, eu chorei muito. Eu falei, cara, parabéns, sabe? Porque é o seu esforço, é o seu trabalho, é a força de vontade. É o estudo, é a É o dedicação. estudo, sabe? As renúncias que ela teve que ter, né? Porque ela fez o Bobat, então ela saiu de casa, ficou fora, sei lá quanto tempo. Então, assim, Sim. e a gente fica feliz, né, pelo colega, né? Porque é um Muito. paciente nosso, a gente torce. Tem paciente que eu nunca atendi, que eu vejo a Alessa atendendo, e ela fala, Bárbara, vem aqui ver, olha o que essa criança ganhou. Eu falo, cara, que Vibra, ótimo. né? A gente vibra, a gente abraça, amassa esses guria, eles ficam assim... Por que tá me abraçando? Mas assim, a gente Sim. entende, sabe? A gente vê como que é difícil pra família também, né? Porque tem toda uma logística, né? Sim. Então, E vale falar também que o desafio para o fisioterapeuta, que nós não falamos, mas eu acho importante falar. Às vezes ocorrer com alguém que está pensando na neurologia, mas é a dedicação física do profissional. Né? É uma dedicação, assim... Nossa, enorme. Por isso que eu falo, quem escolhe a neurologia, escolhe pelo amor mesmo. Amor. Porque é uma dedicação, assim, física muito grande. E é o que você falou. E o retorno disso é o dedinho que levanta, é o andador que sai, né, quando sai andando no andador, é quando senta, né? Uns chegam ali com atraso, né, não consegue sentar, vai ali, de repente está fazendo apoio de antebraço, está sentando. Então é sobre isso, porque também é um desafio, né? é um desafio grande. É gostoso, eu falo para todo mundo, quer neurologia, gente, vai lá, faz um pilates, faz uma academia. Fica bem estude, forte. óbvio, né? Mas é muito gratificante, né? É muito amor, é lindo, muita dedicação. Então, assim, se a gente for falar sobre amor aqui, nós vamos ficar aqui horas com vocês, porque daí nós vamos para outro patamar, né? Porque daí já começa das nossas vivências, mas é importante, porque... Como todas as suas profissões têm as suas, né, peculiaridades, a fisioterapia da neurologia tem essa questão da doação física, né? Doação física. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o papel da família. Acho que nós já falamos um pouquinho, né? Família agora com vocês. Mas o que você fala dos cuidadores, das babás, né? Dos responsáveis? Qual que é o papel o que essa família, essas pessoas podem contribuir para a evolução tão esperada desse paciente? Eu acho que é difícil a gente também impor muitas coisas para as famílias, né? Então, assim, eu acho que vale muito da orientação dos profissionais, né? Eu acho que a criança passa ali com a gente 45, né? Ou 3 horas da vida dela, né? 2, 3 vezes na semana, e o restante do dia é com a família, né? Então, eu acho que vale de cada profissional, né, da sua área, conforme a necessidade,
mostrar para essas famílias o quanto, talvez um posicionamento, talvez uma mudança de decúbito, né? De posição, né? De posição, né? E pode ajudar essa criança a evoluir, ou manter o que ela já tem ganho, né, na fisioterapia, né? Talvez não piorar o caso, né? Dar uma atrofia, ou encurtamento muscular. Então, eu acho que o papel da família é esse, né? De escutar um pouco o profissional, né? Contribuir com as orientações. Contribuir com as orientações dos profissionais, né? Estar disposto também a escutar e também, né, replicar pra gente o que está insatisfeitos, né? Porque a gente se depara com algumas ocasiões que os pais não falam nada. Sim. Né? Não porque não entende ou porque não quer saber, mas porque não quer se envolver, talvez tem medo de colocar a criança, né, sentada. A gente se depara muito com crianças pequenas nesse formato. Os pais têm medo de colocar a criança para treinar um sentar, por medo dela cair, machucar, bater a cabeça, né? A gente fala, não, mãe, pode colocar, ou então vamos facilitar, vamos fazer uma vovozona, que é uma calça espumada que coloca a criança e abraça, e essa criança tem mais autonomia. Então, a gente dá recursos para eles, né, para replicar em casa, porque é necessário replicar em casa. Sim, né? E é muito legal você falar sobre isso, porque tem vários recursos que não são caros, nós encontramos dentro de casa mesmo, né? É muito comum ver fisioterapeuta, principalmente da parte da neurologia, fazendo atendimentos domicílios. Isso. Né? Então, assim, você se vira com um bacião que tem dentro de casa para colocar uma criança lá dentro. Tijolo. Então, assim, tem tantas opções. Sim. E é muito legal quando tem esse encontro com os profissionais que estão ali para estar tirando dúvida, né? Para estar dando orientações e sugestões para vocês e dicas, né? Caseiras que dá para estar fazendo em casa também, né? E agora eu queria um conselho teu, assim, para quem quer... Eu falei um pouquinho já de cuidar da atividade física. Para quem está pensando em fazer fisioterapia, para quem é estudante de fisioterapia, né, que você falasse um pouquinho para esse público. Você não falou, né, mas você também fica na faculdade à noite, então você já conhece um pouquinho desse público que está lá dentro, né? Estudando para essa formação. E aí, queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que o começo de tudo é você querer se desafiar mesmo, como eu fiz lá no começo, sabe? Tentar entrar num mundo muito diferente do seu, né? Hoje, eu tenho uma sobrinha que ela foi diagnosticada com autismo. Então, talvez se fosse hoje, eu teria mais contato com pessoas atípicas, né? Mas lá atrás, eu não tinha esse contato. Então, assim, eu falei, eu posso fazer diferente na minha vida, eu posso. E eu sempre gostei de ser ativista, sempre gostei de causas, né? Então, assim, eu acho que é isso, a gente tentar sair um pouco da caixa, sabe? Pensar, ter mais empatia. Eu acredito que é isso, sabe? Quer entrar para a neurologia, você vai se modificar. O coração vai ficar transbordado, você vai ter que estudar muito, porque são pessoas, né, com sentimentos, talvez pessoas mais delicadas, né? Talvez pessoas que podem se machucar, né? Porque a gente pensa em crianças neurológicas, são crianças que têm, né, essa dificuldade motora e que muitas das vezes elas vão para centro cirúrgico, né, que por luxações. Então, assim, ter um cuidado, ter uma mão, né? A gente fala que o fisioterapeuta tem uma mão, né, que consegue tocar, e ali nesse toque a gente consegue transformar essa vida, né? Sim. Então, eu acho que é isso, é buscar mesmo, né? Se aprofundar atrás de cursos, né? Sim. Eu acho que é isso. Legal. Obrigada, Bárbara. Eu falei que não ia tentar ao máximo, né? Não me colocar como fisioterapeuta aqui hoje, mas é inevitável, não tem como. Você vai falando e vai passando um filminho na minha cabeça. É muita vivência bonita, né, Carol? É muita coisa que a gente passa, que a gente pensa na vida da gente mesmo, né? A gente se coloca no lugar e às vezes a gente faz umas comparações, né? A gente pensa o quanto aquela criança é feliz, né? O quanto a gente pode modificar, o quanto a gente pode fazer diferença na vida dessa família, né? Se ela confiar no nosso trabalho, eu acho que a parte do confiar no nosso trabalho é muito importante, porque, assim, é um bem muito precioso que entrega na mão da gente, né? Eu fico, assim, encantada com os bebês, sabe? A mãe ali com aquele bebê de 4 meses e
a criança chorando e a mãe me olha e fala, não, vai, tia Bárbara, vamos que eu quero que essa criança evolua. Então, assim, é confiança. É depois fazer uma postagem lá no Instagram e falar assim, eu amo essa fisioterapeuta, é a fisioterapeuta que eu escolhi para minha filha, obrigada, me manda presentinho no final do ano. Ai, sinto falta disso, viu, gente? Então, eu acho que é isso, sabe? É esse carinho, porque o trabalho nosso, né? É claro que o nosso trabalho, né? A gente tem que levar comida para dentro de casa, mas é um trabalho que tem muita paixão, que tem muito amor. Então, assim, eu acho que é isso. Sim, com certeza. Obrigada, de verdade. Obrigada e muito bom poder reviver um pouquinho com você disso, do pouquinho da minha história, do pouquinho dos anos que eu também me dediquei, estudei e me doei. E fui muito feliz, de verdade. Fui muito feliz enquanto eu... Enfim, é isso. Nem eu imaginava, né? Brinquei tanto aqui no começo, mas de fato foi para mim assim recordação de muitos bons momentos. E obrigada por trazer de novo um pouco do trabalho aqui da fisioterapia, né, da equipe Multi, e que vocês continuem voando e trazendo qualidade de vida para essas crianças e para as famílias também. Obrigada. Obrigada. Ai, gente, corta, pelo amor de Deus. Conversando aí, pega o presente aqui, entrega ela aí. Ai, que legal. Obrigada. Obrigada, de verdade, viu? Representa aí um pouquinho do nosso carinho, de você ter tirado o seu tempo para estar aqui, para estar falando, né? A gente tentando falar da maneira mais informal possível, para ser bem claros, para o público entender um pouquinho do que vocês tanto estão aí lutando para que a gente alcance. E no final das contas, a gente sempre fala muito do coração, né? Muito da emoção de ter esse tipo de trabalho, né? Então, é isso. É um público que eu tenho muita paixão mesmo. Obrigada.